Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tripé da psicanálise, como Sigmund Freud nos orienta. É claro que a minha fala parte a partir da psicanálise do acolhimento que nós do GEPA estamos nutrindo diariamente, que é a experiência do qual eu vivo. No vídeo anterior, falamos sobre análise pessoal, um dos tripés da psicanálise. E neste vídeo vamos falar sobre supervisão. No primeiro sobre análise, se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos cards, assim você consegue acompanhar e entender o fluxo da minha fala. Vamos lá entender um pouquinho mais sobre isso? A psicanálise do acolhimento se baseia em Wilfred Bion. E principalmente nos últimos textos produzidos, nas últimas conferências, ele sempre trazia essa questão sobre a supervisão. Então, essa proposta de psicanálise, talvez o manejo da supervisão seja diferente de outras linhas de condução de psicanálise. Então, eu vou falar a partir da psicanálise do acolhimento com base em Bion, ok? Nesta proposta de supervisão, se você já está em uma análise pessoal encaixadinha com o seu analista, sua analista, né? Se você tem uma boa relação, se o vínculo está fluido, você pode levar a sua supervisão para este mesmo profissional, a não ser que você queira uma segunda opinião sobre um caso. A supervisão ela é feita principalmente sobre questões técnicas, uma orientação sobre leitura bibliográfica, algumas recomendações sobre o manejo, possibilidades. Mas algo que a supervisão não aborda é quando o conteúdo, a história que o paciente traz, se torna difícil para aquele analista. Porque neste caso, nós vemos que está ocorrendo uma contratransferência. Se você não sabe o que é isso, vou deixar um pouquinho nos vídeos algo que eu explico sobre as transferências nos cargs. Quando nós falamos de contratransferência, quando parte do analista para o paciente, aquilo que a gente está falando de transferência positiva, negativa e erotizada também acontecerá na contratransferência. Quando nós falamos desse contato, porque entenda, as queixas elas são muito próximas de todos os pacientes e com as nossas também. Porque todo mundo tem um conflito com pai, com mãe, com irmãos. Se não tem irmãos, também tem conflito, mas vai ter alguma criança, alguma pessoa próxima do qual talvez houve uma rivalidade. Terá com a família. Se tem um relacionamento amoroso, terá. Se tem um emprego, também terá ali um conflito. Então, a base é muito parecida. E fragmentos da fala do paciente podem despertar inquietações, porque podem chocar com a minha história. É isso que torna aquele caso difícil para mim. Então, neste caso, quando nós estamos falando de a história de um paciente ser muito difícil, estamos falando de que se chocou muito provavelmente com aquilo que eu estou vivendo ou que eu já tenha vivido recentemente ou muito próximo e acaba gerando ali uma angústia nesse analista. É por isso que ele precisa estar em análise. O sujeito que está analisando alguém e que não fez ou fez de forma muito esporádica, não se comprometeu com o processo de análise, ele vai ter muitas dificuldades. O sujeito que ele está ali vivendo a sua análise, ele está mais seguro, mais sensível para acolher aquele paciente, a estar junto com ele. Questões burocráticas é que servem para supervisão,
como cobrar, como agir nessa situação, como falar, como fazer o contratinho ali verbal com o paciente, como se posicionar em determinada situação, como agir assim, como agir, se é uma ludoterapia, como agir com os pais, e nesse caso. Então, assim, é sobre esse manejo. Mas quando a história choca, que é a história do paciente, aí já é falta de análise, um conteúdo a se levar para análise. É por isso que quando a gente fala de uma análise pessoal encaixadinha, a supervisão ela vem como consequência desse vínculo. Como, por exemplo, olha, eu tenho tido um paciente que me pediu para fazer tantas vezes por semana, ou de 15 em 15, ou uma vez por mês. Ou como que eu lido quando um paciente vem para análise e aí ele pede para que eu atenda algum parente, né? Estou um pouco com dúvida. Visto que a nossa proposta de psicanálise do acolhimento não atende mais de uma pessoa da família, né? Por quê? Porque eu posso acolher apenas uma realidade. Visto que todas as pessoas que vêm ali, elas têm, na verdade, a gente tem uma única realidade. Só que eu tenho vários ângulos desta mesma realidade, percebe? Então eu posso abraçar apenas um ângulo para estar junto. E aí o restante, então se você atende a esposa, você indica o marido para alguém que você conheça, o trabalho, lembrando que toda vez que você indica alguém, o seu nome vai junto, então precisa ser alguém de confiança. Se você atende o marido e a esposa quer, você indica a esposa. Se você atende a mãe e vem para filhos, ou filho e vem para mãe, independente. A outra pessoa que chega é sempre aquela que vai ser encaminhada para alguém de confiança. Porque assim você consegue estar de fato com aquele paciente, sem criar ali um desconforto de quem esse analista prefere mais, quem ele acredita, ou chega na análise e diz assim, não vou te contar porque fulano já te contou sobre o que aconteceu. Então vão gerando ali sentimentos que acabam dificultando o processo. Então supervisão é algo muito importante, mas que precisa estar atrelada, estar em conjunto com a análise pessoal. Os estudos também vêm como consequência. Quando nós falamos da supervisão, quando um supervisionando me procura, ou qualquer outro analista, nós não conseguimos, ele não consegue, ou quando eu levo também para minha supervisão, eu não consigo transmitir tudo aquilo que eu senti ali com o paciente, porque é impossível de descrever uma análise. Quer um exemplo bem claro sobre algo que você viveu e que quando a pessoa não vive, ela fica meio que sem entender? Você pode pensar em uma situação engraçada ou uma situação que tenha te gerado uma euforia, uma alegria muito grande, e aí você chega para alguém e fala, nossa, aconteceu isso, aquilo, né? E tá contando ali numa empolgação que você viveu uma emoção, né? Mas a pessoa não. E muitas vezes ela fica, que mais? Aí você fala, não é isso, né? Porque pra você viveu a coisa. Aí a pessoa, achei que você ia falar mais coisa, percebe? Não tem como descrever aquilo que é vivido, porque quando a gente fala de análise, é algo que não é só verbal, não é o que o paciente te diz, é como ele te diz, é aquilo que ele não te diz, é as entrelinhas, é para além da fala, percebe? Então, como que você conta para o teu analista um silêncio? Já que em análise a gente tem vários tipos de silêncios que precisam ser respeitados, percebe? Então não dá para transmitir aquilo que acontece numa análise, muito menos transcrever. Lembrando que, em psicanálise, nunca, em hipótese alguma, se anota nada na frente de pacientes. E essa proposta de psicanálise do acolhimento, baseada em Bion também, não temos relatos ou registros de anotações clínicas, porque isso não faz mais sentido para nós. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa ideia de supervisão, que está ali como uma orientação e não quando aquilo bate numa história muito difícil que o paciente tenha trazido. E ali é claro que vai ter uma orientação para, olha, como que está a tua análise, né? Se é alguém que você não acompanha. Para que você entenda que esse daqui você leva para análise e esses outros pontos a gente pode conversar. Está não num papel de julgador daquilo que aconteceu,
não num papel de supervisão, onde o analista ou supervisor, ele está ali saturado para um modelo clínico, lembrando que nós acreditamos que cada um desenvolverá o seu manejo, porque a minha forma de falar e de agir é diferente de todas as outras, então eu preciso respeitar. Essa ideia de supervisão não é uma supervisão onde eu obrigo o meu paciente a agir como eu agiria. Percebe? É sempre respeitando a forma como ele conduz e reconhecendo isso. Agora, questões práticas, nós orientamos. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece para os nossos próximos vídeos. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre estudos constantes, estudos revisados, que é algo que o Freud também nos orienta para o tripé da psicanálise. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!